Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Márcia Dantas e começamos agora o primeiro episódio do podcast Na Real. E o tema é adultização de crianças e adolescentes, um problema que se espalha na internet, impulsionado por algoritmos e também silenciado por interesses. As denúncias recentes escancararam um submundo perigoso, onde a infância é exposta, explorada e transformada em conteúdo monetizável. Este é o primeiro episódio do nosso novo podcast aqui na Jovem Pan. E eu tô muito feliz de estar debatendo um tema tão importante, porque a gente vai abordar sempre, na real, na cara, esses temas que repercutem nas redes sociais, sempre de uma forma muito leve, de uma forma, claro, também, sempre que vai tirar suas dúvidas, você pode participar, inclusive aqui no YouTube, mandando a sua mensagem. E hoje, para essa nossa estreia, eu vou receber duas figuras muito importantes para discutir esse tema. A primeira é a Sheili Khalef, que é comunicadora e referência na erradicação da violência sexual online contra crianças e adolescentes, e Yuri Castiglione, que é promotor de justiça da infância e juventude de São Paulo, pesquisador e autor de vários artigos científicos sobre pedofilia, abuso sexual e exploração sexual infantil aqui no nosso país. Com eles, a gente vai investigar como acontece esse fenômeno, quem está se beneficiando desse fenômeno e também o que está sendo feito ou não para impedir. E, é claro, o nosso papel como pais, como mães e como sociedade para tentar diminuir esse tipo de problema. Vamos destrinchar também o caso Ítalo Santos, que é o que está todo mundo comentando nas redes. As prisões aconteceram no último dia 15, eles acabaram de ser transferidos para uma penitenciária, imagens acabaram de circular nas redes sociais que Ítalo saiu da delegacia chorando junto com o marido. Então a gente vai também trazer informações exclusivas hoje sobre essa investigação. Muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui, Sheili e Yuri. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, tô honrada, né? É uma Primeiro honra. episódio. E um tema tão difícil também, né? Tão importante. Importante e que deixa a gente, pais, também com uma situação assim, o que eu faço a partir de agora? Eu queria começar com a Sheili para a gente entender qual a definição de adultização precoce na rede social. Ela pode ser não só na rede social. A adultização é um fenômeno que pode acontecer na nossa sociedade, está acontecendo já, né? A gente faz isso dentro da nossa própria casa. Acho que a gente pode diferenciar um pouco. Adultização é você colocar uma criança numa situação que não corresponde à idade do desenvolvimento que ela está naquela fase. Então, quando eu falo, e as namoradinhas pro meu filho de 6 anos, 8 anos, eu tô adultizando, porque namoro não é uma coisa de criança. Quando no ultrassom eu tô lá vendo, às vezes o pai olha e vê lá que vai ser um menino e fala, olha aí, meu filho, vai ser um garanhão. Essas piadinhas. Tem gente que tem a mania de beijar a parte íntima da criança, cheirar. Tudo isso é um jeito de adultizar, porque você tá erotizando, você tá colocando. Às vezes não é a intenção da família, mas você tá reduzindo muitas vezes o menino à parte íntima dele. Então a gente tem a adultização, que é até o trabalho infantil, tudo isso é adultização. E a gente precisa de leis para combater. E a gente tem a erotização, que é um tipo de adultização, que é colocar a criança dentro de qualquer situação ou ambiente. Tem a ver com relacionado, roupa, figurino, tudo? Tudo. Maquiagem, gente. Nós temos uma pesquisa que mostra que 28% das meninas de 4 anos de idade, 4 anos, gente, está insatisfeita com o corpo. Isso Meu é assunto Deus. para uma menina de 4 anos, que mais de 50% das meninas entre 9 e 10 anos querem fazer dieta. Isso é um assunto para uma menina de 9, 10 anos? Hoje a gente tem um monte de meninas se maquiando. Maquiagem é algo para uma criança de 5 anos, Vídeos, de né? 10 Influenciando, anos. passando maquiagem, né? Isso não é do universo infantil. Então, existe essa adultização há bastante tempo, essa exploração do corpo das meninas e do corpo das mulheres há muito tempo. Dos meninos pequenos também. E o que mais preocupa é a normalização desse conteúdo, na sua opinião? Tem uma recomendação específica que você acredita que as famílias podem tentar fazer algo para não... Tem várias, né? As famílias... A normalização é o que mais assusta. É o que mais tem. Todo mundo fala, mas eu dancei na boquinha da garrafa, isso já tinha na minha época. Mas eu acho tão diferente com a internet. Eu acho muito diferente. É muito diferente, né? Porque você não tinha 170 milhões de pessoas, que é mais ou menos os acessos num dia no Brasil, vendo aquilo, né? Você não sai... O que eu recomendo para os pais é que
Nós temos que lembrar que a criança é um ser humano com direitos. Nós não somos donos do corpo da criança, nós não somos donos da imagem da criança, nós estamos cuidando da criança até que ela tenha a idade adulta. Então, quando você vai decidir expor o seu filho numa rede social, mesmo que seja uma foto comum, gente, uma foto da criança brincando de qualquer coisa, você tem que se perguntar se realmente é necessário. Porque ele não tem como consentir que você está expondo essa imagem. E a maioria das imagens que criminosos que exploram crianças usam, e isso ficou bem mostrado no vídeo do Felca, nos vídeos que eu faço, são imagens que os pais postam. Algumas imagens são produzidas, como no caso do influenciador denunciado, mas muitas são as que os pais postam. Então, primeira coisa, cuidado com o que você vai mostrar na rede. Porque rede social é um local de comércio, não é um álbum de foto. Você não sai no meio de um shopping com a foto do seu filho falando: olha como meu filho é lindo, olha como meu filho sabe dançar, olha ele começou os primeiros passinhos, olha ele de fralda, que fofura. Para pessoas totalmente desconhecidas. E a gente tem que... A minha geração, que é 40 mais, tem que lembrar... Tô chegando ali nos 40 não também. Não é um álbum de foto, porque era, né? Não podia nem escrever no Instagram. Então, cuidado com o que você posta, mesmo que a criança não tenha redes. E a partir do momento que você der acesso a ela, para que ela entre nos ambientes digitais, aí tem muitos cuidados que tem que existir e a gente pode ir falando sobre eles, né? Combinado. Eu vou dar agora a palavra ao Dr. Yuri, porque a gente recebeu, né, das suas pesquisas, dados alarmantes, né? Que cada vez mais cedo no nosso país a gente está dando acesso às nossas crianças às redes sociais e ao celular. Isso é muito preocupante. Vamos colocar alguns dados que o Dr. Yuri trouxe para a gente, por favor, já na tela. O primeiro deles é a idade que as crianças têm acesso. Antigamente, elas tinham acesso um pouquinho mais ali, né, perto da adolescência. Está cada vez mais cedo, mais precoce, doutor. Olha só, o dado vai aparecer na tela agora, que a gente preparou uma arte. Crianças usuárias de internet. Há quase 10 anos, em 2015, de 0 a 2 anos eram apenas 9% das crianças. De 3 a 5 anos, 26%. E de 6 a 8, 41%. Olha o salto em 2024. De 0 a 2 anos, 44%. 2 anos, meu Deus do céu. 71% de 3 a 5 e 82% de 6 a 8. Qual o perigo dessa exposição precoce, doutor? Bom, o primeiro ponto que é importante a gente destacar é um princípio que rege, né, toda criança e adolescente pela nossa lei, pela nossa Constituição, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado uma pessoa em desenvolvimento. Então, o que significa isso? O que quer dizer quando a lei vem e classifica toda a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento? Significa o quê? Que ele ainda não tem o critério, aqui não é um critério moral, não é um critério religioso, não é um critério de valores, mas sim é um critério biológico. Por quê? O lóbulo frontal, né, da criança e do adolescente, ele ainda não está completamente formado. Em razão disso, ele ainda não tem condição de compreender plenamente aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está sendo exposto, aquilo que ele está expondo. Então, isso, se nós formos pegar historicamente, né, se a gente for pegar no período medieval, crianças e adolescentes, eles eram considerados o quê? Adultos em miniatura. Desde logo, quando já conseguiam andar, conseguiam se desenvolver, conseguiam fazer alguma coisa, eles já eram equiparados a adultos. E isso, ao longo da história, a gente teve o quê? Teve uma evolução disso, e até que vieram esses princípios, considerando a criança como pessoa em desenvolvimento, que ela não tem capacidade de entender tudo que ela pratica. Então, nós já vivemos isso lá atrás, na história. E hoje nós estamos voltando para os mesmos erros. Que houve uma evolução disso, houve uma análise da sociedade em cima disso, que modificou a forma como é considerada, a forma como é conceituada a criança, de modo a considerá-la o quê? Uma pessoa em desenvolvimento. E até cientificamente, doutor, né? Muitos estudos na nossa ciência avançaram do cérebro da criança, de mostrar as dificuldades que uma criança exposta à violência desde cedo, ela tem problemas sérios ao longo da vida. Cientificamente, nos artigos, a gente tem isso também. Exato. Então, não é só algo social, né? É algo físico também, né? E preocupante. Isso justifica. Por que, por exemplo, uma criança não pode votar? Por que uma criança, por exemplo, não pode vender um imóvel? Então, ela não pode vender um imóvel, mas ela pode divulgar a imagem dela na internet, eventualmente uma imagem que pode comprometer a sua dignidade, a sua intimidade,
E isso fica marcado na rede, fica para a vida toda dela. Quando ela for adulta, né? Hoje as empresas vão fazer uma contratação, eles pedem hoje, se pede o quê? Pede perfil. Sim. Qual é o seu perfil na rede social? E aí vai ficar no histórico daquela criança ou daquele adolescente que ele já teve esse tipo de conduta. Então isso acaba prejudicando, maculando lá na frente, quando ele for um adulto e tiver consciência dos seus atos, o que ele está fazendo. Só para finalizar, um exemplo que uma vez eu gosto de dar quando eu falo sobre esse tema. Imagina só um avião. Um avião está pronto. Quando a gente pega um avião pronto, imagina só que esse avião é feito por alunos de engenharia. Não é feito ainda por engenheiros formados. Por fora, você olha aquele avião, parece um avião perfeito. Uhum. Aí eu pergunto para você, Márcia, você entraria nesse avião e decolaria nele, sabendo que ele foi feito por alunos e não foi revisado ainda pelo professor? Lógico que não dá. Por que não? Porque ele ainda ele está em teste. Desenvolvimento. Exatamente, a mesma coisa a criança. Ela pode até, um adolescente, pode até parecer com um adulto. Sim. Pode até ter aquela casca por fora, parece um avião pronto. Só que ainda não está pronto. Da mesma forma que nós não entraríamos num avião que ainda não está finalizado, mas por fora ele parece pronto, também a gente não pode expor nossas crianças, nossos adolescentes a um conteúdo adulto, a um conteúdo que pode prejudicar toda a sua vida e todo o seu desenvolvimento e formação. E aí, onde é que é crime e onde que não é, doutor? Porque eu acho que tem uma coisa, como a Sheili falou. Eu postar foto do meu filho ali, brincando e tal, pode ser perigoso, como a gente já falou aqui, mas não é crime. Aí, quando que é essa medida do crime e do que ainda não é uma exposição maléfica? Porque eu queria entender a nossa legislação mesmo, para saber até que ponto a gente pode ir, sabe, como pais. Uhum. Bom, quando a gente divulga um conteúdo, uma coisa é divulgar um conteúdo, por exemplo, o que é perigoso? Isso. Perigoso seria, por exemplo, a gente vai postar um vídeo, uma fotografia da nossa filha fazendo um balé. E aí ela tá lá com as roupas colã, roupas apertadas, decote. Isso não é crime. Só que Mas é perigoso. Mas é perigoso que essa imagem ela pode ser usada com outros fins. Por outro lado, se você posta uma imagem erotizando uma criança, ela ali fazendo, por exemplo, uma cena tipicamente erótica, se você ofere lucro com isso, isso pode ser considerado um tipo de pedofilia. Tudo vai depender da conduta que for praticada. Então, uma coisa é expor as nossas crianças a comportamentos, a imagens que podem ser perigosas e usadas inadequadamente por pessoas mal intencionadas. Outro ponto é erotizar imagens de crianças ou colocar crianças numa situação erotizada, numa situação sexualizada, com fins pornográficos, por exemplo. Esse é o exemplo mais claro e nítido para diferenciar o que é crime do que é perigoso, mas não é criminoso. Perfeito. Temos mais uma arte de uma das pesquisas que o doutor mandou para a gente. Vamos colocar no ar, por favor? Que seria também em relação ao uso de celular, porque não é só o acesso à internet, porque o celular na mão é mais perigoso ainda, né, gente? Porque nem sempre, por exemplo, no computador você consegue, pelo menos o adulto tá ali do lado, o celular tá na cama com a criança, tá em qualquer lugar, até na escola, né, agora proibiram. Então, crianças que possuíam um celular próprio de 0 a 2 anos em 2015, 3%, 6% de 3 a 5 anos e 18% de 6 a 8 anos. E de 0 a 2 anos, olha como cresceu também. 5% em 2024, 20% ali de 3 a 5 anos e 36% de 6 a 8 anos. Que é aquela idade que o senhor falava que é uma idade muito difícil, assim, que não tem como você, né, a criança não está preparada para nada. E até estudos dizem que aquela dopamina de ficar passando, né, aquela adrenalina que dá na cabeça vicia de uma forma como se fosse... Vicia os adultos. Vicia Quanto adultos, mais ainda mais uma criança. E tem crianças tendo que fazer tratamentos psiquiátricos, psicológicos com remédios para ansiedade por conta do uso de telas. E esse foi o motivo que foi proibido o celular nas escolas. Sim, doutor. Inclusive. Porque tem uma série de repercussões para o desenvolvimento como um todo da criança, né? Não é só
a questão de expor uma situação de crime, mas sim influencia no desenvolvimento dela, né? Naquela necessidade de satisfação de prazer imediato, da dopamina, né? Toda vez vem um novo vídeo, né? E aqueles algoritmos calculando para você ficar preso ali na tela, deixando de praticar esporte, deixando de ter uma atividade saudável, de ter contato com outras crianças, né? A vida social, que é tão importante, né? Agora a gente entra no nosso segundo bloco, que é exatamente sobre o que o senhor já começou a falar. Algoritmos, responsabilização. Vamos começar com você, Sheili, que eu sei que você está por dentro disso. De forma didática, como é que o feed aprende a empurrar conteúdo sexualizado e por que isso é diferente de conteúdo adulto, né? Que é um conteúdo... Como é que a gente sabe que o algoritmo está entrando geralmente nesse debate que é perigoso? Foi o que o Felca colocou na denúncia dele, que a gente pode, nós como adultos, a gente incentiva, vendo aquele tipo de conteúdo, a entregar mais para pedófilos e tudo. Como é que isso funciona? O próprio algoritmo, ele tá treinado. Eu gosto de falar das pessoas que configuraram, que você não parece que ele é uma entidade. Não, são pessoas que estão Tem lá gente por trás. fazendo aquilo. Tem gente, tá bom. Ele é configurado para te agradar. Então, você tá fazendo reforma, você vai ver um monte de vídeo de reforma. Sim. Num TikTok da vida, você vai ver vídeos tão legais, você vai ficar 4 horas e vai ter ideias geniais para reformar Eu tava a sua fazendo sala. meu roteiro pra Itália, apareceu só Itália. Você vai ficar lá absorvida, né? Sim. Mas além daquilo que você gosta, muita gente fala assim, não, mas só aparece o que a gente gosta, mais ou menos. Quando você é um adolescente, já tem pesquisa disso, de alguns jornalistas que se passaram por adolescentes para ver o que aparece para eles. Então, mesmo sem clicar em nada, só observando o que aparece, curtindo uma ou outra coisa, em 12 dias eles estavam vendo assassinato, que nem deveria ter nas redes. Essa é uma pesquisa que aconteceu. O que eles veem? Aí eu fiz a pesquisa, uma amiga minha também, criamos o perfil, vamos lá, né? Um menino adolescente, ele vê ostentação, pornografia ou erotização, é entregue, mesmo ele sem fazer nada, gente, ele não escolheu nada, está sendo oferecido para ele. Então, e violência e misoginia, né? Ódio contra as mulheres, disfarçado de piada. Então, mesmo que ele não queira ver aquilo aparece para ele. E aí tem uma coisa muito perversa, porque coisas que violência chama atenção. E não quer dizer que ele gosta necessariamente, mas ele fica olhando de curiosidade. E por ele passar mais tempo vendo aquilo, o algoritmo entende que ele gostou e entrega mais. Então, conteúdos que geram ódio, que geram fortes emoções, a coisa da sexualidade no adolescente está aflorando, vai fazer ele prestar atenção. Independente se ele gosta ou não. Ele assistiu, o algoritmo entende que ele gostou e vai entregar mais. Então, é diferente o algoritmo para adulto e para criança. Claro que o algoritmo para criança e adolescente deveria, identificando que é um adolescente, não entregar nada disso. Mas não acontece. Só que se o adolescente... Aí eu vi alguns advogados, tem um filme que saiu agora nos Estados Unidos, eles representam 4.000 crianças e adolescentes que sofreram alguma lesão ou morreram por causa das redes sociais, em desafios e tal. E aí um deles diz o seguinte, tinha um menino que entrou, é um menino que está lesionado, porque ele se auto-infligiu um tiro, e ele estava lá na rede social. E aí esse menino, o que aconteceu? Ele estava mal, porque ele tinha terminado um namorinho, ele tinha, sei lá, 15, 16 anos. Se ele entrar na rede social e começar a procurar conteúdo sobre isso, e vier conteúdo super legal, do tipo, não, vai passear, vai andar de bicicleta, ele vai sair da rede social. O algoritmo tem um único objetivo, que você fique lá muito tempo. Então, se ele começa a falar de tristeza, se ele começa a falar de suicídio, se ele começa a falar de morte, e tem muitos vídeos que induzem ao suicídio nessas plataformas. Eu nunca tinha visto, um dia eu perguntei para os meus seguidores, uma menina me mandou vários. São vídeos escuros, com frases marcantes, quando eu não estiver mais aqui. São coisas horrorosas. Esse menino foi entrando num looping e se machucou. Então, o algoritmo, ele tem um objetivo. Fazer você ficar lá. Seja te mostrando coisas absurdas, que vão fazer você ficar lá. Nojo também deixa muito as pessoas. Até o Mark Zuckerberg teve que pedir desculpa mundialmente outro dia, porque de repente todo mundo começou naqueles vídeos sugeridos no Instagram a ver umas coisas nojentas, sabe? Umas coisas estranhas, tipo aquela espremer espinha. Sim. Umas coisas esquisitas e todo mundo recebendo ao mesmo tempo. Ele falou que foi sem querer. Foi sem querer que mostraram para todo mundo, mas é um tipo de conteúdo que a pessoa de curiosa vai lá. Então ele quer que você fique lá para vender coisas para você. Tem um outro livro, encerrando, chamado Careless People, que saiu agora, de uma ex-executiva da Meta, onde ela mostra, ela conta, né, para todo mundo, que se uma menina posta uma selfie e depois de uns minutos ela deleta, porque adolescentes fazem isso, tipo, se eu posto, ninguém curtiu, eu fico insegura, eu tiro, eles entendem que ela está insegura e enviam propaganda de maquiagem.
Nossa. Isso é perfilamento das crianças para enviar uma É propaganda. uma isca, como se fosse uma isca. Para adultos fazem isso, mas é o que a gente não quer no país, né? A gente quer leis que parem esse tipo de coisa, porque não tem como um pai controlar isso. Você pode ser o pai mais zeloso do mundo, vai ser muito difícil.